Fala galera do CPA, vamos aí na nossa preparação para o exame de ordem. Vamos conversar hoje sobre direito penal. Hoje o tema da nossa aula é prescrição e nós vamos agora ter essa compreensão básica do que está lá no Código Penal, a partir dos artigos 109 ali até o 119, são mais ou menos 11 artigos que tratam sobre o tema. Mas olha só, antes de a gente olhar para o Código Penal, é necessário que nós observamos o que diz a Constituição, tá? Sobre o tema. E nós precisamos relembrar aquilo lá que está previsto lá na Constituição, no artigo 5º, né, onde são imprescritíveis os crimes de racismo, né? Então olha só, e são também considerados imprescritíveis os crimes ali de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, aí, o estabelecimento desses crimes que são imprescritíveis, tá? O crime do racismo, o crime regulamentado pela lei, ali 7.116, e também a ação de grupos armados. Então, essa é a previsão constitucional. Tá? Há quem fale também sobre o TPI, mas isso não é um objeto ali para ser enfrentado dentro do exame da ordem. Necessário lembrar o que é imprescritível, e aí nós começamos a trabalhar com o nosso estudo que está previsto no Código Penal. Vamos lá, minha gente. Algumas coisas nós precisamos observar. A primeira é a seguinte, tá? Quando nós pensamos em prescrição, nós temos que ter a ideia que o Estado, olha só, ele é limitado no seu direito de punir. O direito penal ele não vem para punir. Não. O direito penal existe para limitar o poder punitivo do Estado, aquele famoso jus puniente. Beleza. O que nós precisamos lembrar? Quando pensamos em prescrição, nós temos uma prescrição punitiva e temos uma prescrição executória. A prescrição punitiva é o prazo, né, que o Estado tem para processar e julgar, acertar aquele direito, reconhecer aquele crime ou não. A prescrição executória é o prazo que o Estado tem para cobrar aquela pena, para executar, para fazer ser cumprida a pena que aquele agente foi condenado. A prescrição punitiva ela impede que sejam considerados culpa, ela impede que existam maus antecedentes, ela impede que exista reincidência. A prescrição executória, o sujeito já foi condenado. Então, não apaga maus antecedentes, não apaga reincidência. Não, ela é apenas para verificar se o agente vai ser punido ou não. Tudo bem, fechamos isso, entendemos o que é prescrição, verificamos essa classificação básica e lembramos das consequências de cada um. Lembre-se, eu só posso falar em prescrição executória quando ocorrer o trânsito em julgado. Então faça uma linha no seu caderno. Por um lado, prescrição punitiva. Qual é o requisito para verificar se houve prescrição punitiva? Não houve trânsito em julgado. Se a questão da OAB te disser que houve o trânsito em julgado, a partir dali nós estamos falando de quê? De prescrição executória. Tudo bem? Beleza. Vamos passar rapidinho pelos artigos do Código Penal nessa nossa revisão. O primeiro é o 109. O 109, ele traz uma tabela que as pessoas tentam decorar, as pessoas têm até medo dessa tabela aí, né, do 109. Eu só tenho para lhe lembrar uma coisa, o nosso maior prazo de prescrição é de 20 anos. E o nosso menor prazo de prescrição que nós temos pelo Código Penal para penas privativas de liberdade são de 3 anos. A tabela não te preocupa, porque geralmente o exame da ordem ele demonstra essa tabela. Como que ele demonstra? Ele diz que o sujeito praticou um crime e ele praticou um crime, olha só, cuja pena máxima é tanto que prescreve em tanto tempo. A OAB é bacana com isso. A OAB não vai exigir de você que você decore essa tabela, mas ela quer saber que, diante de eventualmente ela não colocar o prazo, mas que você lembre que deve jogar na tabela, olha o que diz o caput do 109, que você lance na tabela o máximo da pena privativa. Então, olha só, você, enquanto não foi julgado o crime, deve olhar para o máximo da pena privativa de liberdade e lançar nessa tabela. E as penas restritivas de direito estão no parágrafo. Olha o que diz. Nesse caso, eu vou aplicar o mesmo prazo da pena que foi prevista de liberdade.
volta aqui para mim e a gente começa a lembrar uma coisa. Eu não sei se você lembra, mas as penas restritivas de direitos, elas decorrem, salvo lá o artigo 28, elas decorrem de uma substituição da pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, se foi 2 anos de um regime aberto e houver substituição para restritiva de direitos, serão 2 anos de restritiva de direitos. Se tem 3 anos de um regime aberto e for substituída a pena restritiva, serão 3 anos de restritiva de direitos. Então, qual é o prazo que você vai jogar na tabela? Os mesmos 3 anos. Tá? Isso não tem nenhuma dificuldade. Então, lembre-se, utilizar sempre a pena no patamar máximo, porque é até onde o Estado pode condenar o sujeito, e lembrar que temos a tabela do 109 e lembrar que as penas restritivas de direitos, elas prescrevem no mesmo prazo da pena privativa que elas substituíram. Aqui eu vou colocar para vocês na tela uma tabelinha. Eu peço até que você faça o print, não para decorar, né? Menos para lembrar racionalmente que a prescrição, olha só, em 3 anos, quando a pena é menor que 1, essa aqui é uma grande charada, se virou 1 ano, já prescreve em 4, e aí você vai para 8, 12, 16 e 20 anos. Repare que na prescrição mínima que está na sua tela, ela tem que ser menor que 1 ano. Mas em todas as outras prescrições é de 1 a 2, maior que 2 a 4, maior que 4 a 8, maior de 8 até 12, maior de 12. Chega nos 20 anos, que é o prazo prescricional. Só. Agora, menor que 1 ano não tem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Então, é essa tabelinha. Você pode gravar ali, eventualmente, mas se não possível, tenho certeza que ela não vai dificultar para você. Tudo bem. Então já sabemos. Quando é que prescreve um crime? Depende. Se for racismo ou ação de grupos armados contra o Estado Democrático ou ordem constitucional, não prescreve. Fora isso, todo crime prescreve. Prescreve. Tudo bem. Quanto tempo ele prescreve um crime? Depende do crime que ele é. Depende da pena mínima? Não. Depende da pena máxima. É a pena máxima que você vai jogar na tabela do artigo 109. E a prestação restritiva de direitos? Fica tranquilo, porque ela só substitui a pena privativa. Então, no prazo que a pena privativa prescreve, a PRD prescreve. Não tem dificuldades. O que mais que nós temos que observar? Algumas coisinhas que vão começar a ajudar as nossas defesas. O 110, ele diz que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, agora eu não vou mais olhar, olha só, a prescrição depois de transitar em julgado, a sentença condenatória, olha só, regular pela pena aplicada e verificar se há nos prazos do artigo anterior. Então, olha só, enquanto na pena privativa, que temos uma prescrição punitiva, que não houve trânsito em julgado, eu sempre vou olhar, olha só, eu sempre vou trabalhar com a pena máxima. Mas se houve trânsito em julgado, o que eu vou jogar na tabela para ver se prescreve não é mais a pena máxima. Por quê? Porque se transitou em julgado a sentença, ninguém pode mais piorar aquela pena. Então, o que você vai jogar na tabela é a pena fixada no 110. A partir de quê? De uma pena aplicada. Vamos dar um exemplo? O crime de roubo. Ele tem pena de 4 a 10 anos. Para saber quanto prescreve o roubo, vamos lá, olha só, ele tem uma pena, né? Olha só, ele tem uma pena, vamos voltar aqui, olha só, ele tem uma pena de 4 a 10 anos. Então, a pena máxima do roubo, ela é de 10 anos. Então, ela é mais que 8 e vai até 12. Então, o roubo prescreve em 16 anos. Agora, imagina só que eu fui condenado a um crime de roubo e eu sofri uma pena de 7 anos. E 7 anos já houve o trânsito em julgado. O que eu vou jogar na tabela? Mais que 4 até 8. Vai prescrever em 12. Então, olha só. Volta aqui para mim. Aquela prescrição punitiva, eu andava com o máximo. A prescrição executória, eu trabalho com a pena aplicada.
E você percebe que enquanto não tinha transitado em julgado, prescrevia em 16. A partir do trânsito em julgado da pena aplicada, prescreve em 12. Vocês entenderam aqui a diferença? Tudo bem. Vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo. Vamos caminhar. Olha o que diz o nosso artigo 110 ainda. Olha o que ele diz. Que tem um finalzinho dele. Olha o que ele fala. Essa pena, olha só, que foi aplicada, vai verificar o prazo do artigo anterior. E esse prazo do artigo anterior aumenta em 1/3 se o condenado é reincidente. Então, perceba que, observando o Código Penal, a reincidência, presta atenção nisso, ela gera uma consequência na prescrição. Qual a consequência da reincidência na prescrição? Ela aumenta o prazo prescricional. Mas presta atenção, a reincidência só aumenta o prazo prescricional da prescrição executória. Presta atenção nisso. Olha só, a reincidência só repercute, olha só, para fins de elastecer prazos prescricionais se for uma prescrição executória. Porque olha o que diz o 110. O condenado for reincidente. Então não é o agente que é reincidente, é o condenado. Então você precisa ter claro em sua mente que a reincidência não repercute na prescrição punitiva. Não. Só apenas quando houver uma pena em concreto, uma pena fixada. É essa que nós vamos trabalhar com a prescrição executória. E é essa aqui que vai sofrer influência da reincidência. Aqui, minha gente, você precisa ter duas súmulas bem claras. Olha só, a primeira súmula é a súmula 604 do STF. Ela vai dizer que a prescrição pela pena em concreto, olha só, é somente a executória. Tudo bem? Então, a prescrição pela pena em concreta é somente a da executória. E outra coisa, a reincidência, olha só, não influencia no prazo da prescrição punitiva. A reincidência só castiga e só aumenta em 1/3 o prazo prescricional. Presta atenção nisso na prescrição executória. Então, se transitou em julgado para acusação, mas não transitou em julgado para a defesa, não tem prescrição executória. Se não tem prescrição executória, o agente pode até ser reincidente, mas não haverá o aumento de 1/3. A OAB adora isso. Se você não estava prestando atenção, dê um pause, volte um pouquinho e ouça isso. Olha só, a reincidência só influencia na prescrição executória. Então vai ter uma hora na prova da OAB que o sujeito vai ser reincidente. Só que não houve trânsito julgado para acusação e defesa. Então o que vai acontecer? Nesse caso, se não houve trânsito julgado para acusação e para defesa, segue o jogo, tamo junto, vamos trabalhar de maneira diversa. Tudo bem? Fechamos até aqui, trabalhamos com a súmula 604 do STF, trabalhamos com a súmula 220 do STJ. Vamos avançar um pouquinho mais para o artigo 110, ali do parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido o recurso, olha só, essa prescrição aqui, ela não é executória. Mas como ela já transitou para a acusação, não vai mais piorar a situação do réu, porque tem a não reformácio impégios. Então ela já pode ser regulada pela pena aplicada. Agora, ela não vai, em nenhuma hipótese, ter como termo inicial data anterior da denúncia ou da queixa. Então, a gente chama isso daqui, gente, de prescrição retroativa. O que é a prescrição retroativa? É aquela que depois da sentença, que transita para a acusação, eu pego a pena aplicada e jogo na tabela. Transitou para a acusação? Transitou. E agora eu vou ver, nesse caso, se houve ou não, olha só, se houve ou não trânsito em julgado.
Se não houve, o que eu vou fazer? Nessa situação, eu vou observar a data do recebimento da denúncia até o dia da sentença. E ali, que foi o trânsito de julgado na publicação da sentença. E eu pego esse prazo prescricional que eu joguei na tabela e eu verifico se já ocorreu. Se já ocorreu, está prescrito. Está prescrito por uma prescrição retroativa. Agora, Elon, se esse prazo ocorreu entre a data do fato e o recebimento da denúncia, está prescrito? Não. Por quê? Porque a partir de então, de 2010 para cá, é proibido considerar prescrito um crime por situações anteriores ao recebimento da denúncia. Entende? Agora, se houve a publicação da sentença e houve um recurso, e esse recurso demorou para julgar, sai o acordo, e o acordo tem um novo marco ali de julgamento. O que eu tenho que fazer? Tenho que observar se houve entre a sentença e o acordo a prescrição. Ou entre o acordo e até hoje. Essa é a superveniente. Então, qual é a diferença? Que a retroativa, eu trabalho com a pena aplicável da sentença para trás. E a superveniente, eu trabalho com a pena, mas olha só, da sentença para depois. Tudo bem? Todas prescrições punitivas. Legal. Então é isso que diz o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Então olha só, a prescrição superveniente, intercorrente, subsequente, todos esses aqui são os nomes da prescrição. Olha só, ela é calculada com base na pena concreta, né? A súmula 146 do STF está aí. Ela regula-se pela pena concretizada na sentença. Quando não há recurso da acusação, o termo inicial começa a fluir com a publicação da sentença, olha só, embora condicionada ao trânsito em julgada para a acusação. Então perceba que no 110, parágrafo 1º, eu preciso que eu transite julgado para a acusação ou que não, pelo menos ela não recorra. E aí eu vou começar a trabalhar a partir da sentença. Então, houve o trânsito julgado para a acusação. O meu recurso está demorando a ser julgado. Está demorando. Eu pego aquela sentença, que já transitou julgado para o MP. Pego a pena aplicada, jogo no 109. Olho da sentença até o julgamento do recurso. Geralmente esse interstício. Prescreveu. Houve a prescrição punitiva, porque não tem trânsito julgado para os dois lados, só tem para um. Superveniente. Se eu pego esse prazo e jogo entre o recebimento da denúncia até a sentença, é prescrição punitiva, mas retroativa. É muito simples isso. É muito simples. Trabalhe sempre entre o recebimento da denúncia até a sentença, prescrição retroativa. Após a publicação da sentença, é o mesmo prazo, só que agora eu chamo de prescrição superveniente. Tudo bem? Bacana. Nós já compreendemos. E o que é a prescrição punitiva propriamente dita, que alguém fala por aí, né? Que é aquela prescrição comum. É aquela assim, aconteceu um crime e até hoje não foi julgado. Prescreveu ou não? Essa é a punitiva, porque não houve sequer, às vezes, processo. Né? Não houve nenhum estabelecimento. Ou houve processo, mas sequer houve sentença. Prescrição punitiva também. É muito simples o estudar a prescrição, sobretudo para a OAB. Aí, e vocês precisam também relembrar um pouquinho no 111 quais são as situações, né, em que haverá prescrição antes de transitar em julgado. Então, olha só, a prescrição antes de transitar em julgado, a sentença final, olha só, começa a correr do dia em que o crime se consumou. Então, olha só, esses são os prazos que você vai ter que lembrar que é quando começa a contar. E aqui eu não vou perder tempo com você, não. Né? Então, olha só, no dia que se consumou, né? Teoria do resultado, no dia da tentativa, nos crimes permanentes do dia que cessou a permanência. Então, um sequestro que até hoje não acabou, então até hoje não começou a contar a prescrição. Crime de bigamia da falsificação. E aí eu queria só que você percebesse esses dois casos aqui, ó. Porque quando for um crime contra a dignidade sexual de uma criança ou adolescente, nesse caso, a prescrição só começa a contar quando a vítima completa 18 anos. Salvo se a ação penal começar antes. Se a ação penal começar antes, então a prescrição já começa também a contar antes. Lógico, não poderia entrar um processo sem contar o prazo prescricional. Legal? Então esses são os termos iniciais do fato ali, ó, quando se consumou, da tentativa da bigamia.
Beleza. Só que é o seguinte, a prescrição executória, ela também tem termos iniciais. E nesse caso, quando há trânsito em julgado, quando é que eu começo a contar o prazo da prescrição executória? Aí está no artigo 112. Do dia que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena, ou o livramento condicional. Então, olha só, do dia que transita em julgado a sentença para a acusação, nesse dia começa a contar a prescrição, ou que revoga a suspensão ou o livramento condicional. Aqui, gente, vocês precisam ter bastante atenção nessa partezinha que fala que revoga, olha só, a suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Porque, gente, eu não estou falando que houve cumprimento. Não. Eu não sei se você está prestando atenção. Estou falando que revogou. Quando houve a revogação do SUSI, houve extinção da punibilidade? Não. Quando houve revogação do livramento condicional, houve extinção da punibilidade? Não. Mas a prescrição já começa a contar. Isso é muito bom para a defesa. Tudo bem? Então, no dia que revoga o SUSI, no dia que revoga o livramento condicional, a partir dali já começa a contar a prescrição. Já começa a contar a prescrição. Ou do dia que interrompe a execução, salvo, né? No dia que zera ali a execução, salvo quando o tempo da interrupção deve ser computado na pena. Então, nessas situações também. Então, olha só, o que diz o 109? Vamos lá? Vamos fazer uma rápida revisão? O 109 diz os prazos. E o 109 diz que eu tenho que olhar para a pena máxima. O 109 fala que a pena restritiva se prescreve no mesmo prazo da privativa. O 110, ele vai nos lembrar que a prescrição, depois de transitar em julgado, ela vai contar pela pena aplicada. E como tem trânsito em julgado, eu vou agora ter um efeito. Qual é? Que a prescrição, olha só, vai sofrer um prazo aqui, um aumento de 1/3. Mas esse aumento de 1/3 é para o reincidente na pressão executória. Na pressão punitiva, não conta. Se eu voltar entre o recebimento da denúncia até a sentença, prescrição retroativa. Depois da sentença, até o momento, o estágio da questão, é prescrição superveniente. Tudo bem? Quando começa a contar a prescrição? Depende. Se for punitiva, está no 111. Se for a punitiva, está no 111. Se for a prescrição executória, está no 112. Então, até aqui, nós estamos tranquilamente revisando. O 113 vai nos lembrar que quando o condenado foge, claro que interrompe a prescrição, porque ele foge, mas nesse caso aqui, olha só, ou revogar, ela vai ser regulada pelo tempo que resta da pena. Então vamos lá começar a pensar o seguinte, que o Elon pegou uma pena de 10 anos. E aí, quanto tempo tem o Elon, né, que pegou uma pena de 10 anos, em quanto tempo prescreve essa pena? Vamos lá na tabela? Então, olha só, se eu peguei uma pena de 10 anos, vai prescrever em 16. Vai prescrever em 16. Tá aí, ó, é a segunda linha da tabela. Maior que 8 até 12. Então, tem 10 anos, vai prescrever em 16. Só que é o seguinte, eu cumpro 7 anos dessa pena. E agora só faltam 3. E faltando 3 anos para cumprir essa pena, eu fujo. Tudo bem? Quanto tempo tem o Estado para me encontrar? Zerou. Zerou porque a fuga interrompe a prescrição, interrompe a execução da pena, então interrompe a prescrição. Aí, olha só, agora eu não tenho mais 10 anos com o Estado, eu só tenho 3. Então, quanto tempo eu tenho que fugir? Olha para a tabela, não é 3 anos? É o resto da pena, maior que 2 até 4, então vai prescrever em 8 anos. Então, eu tenho que fugir 8 anos, e não 16, porque 16 era a pena que eu tinha que ir cumprida. Mas pena cumprida é pena extinta. Então, olha só faltam 3. Joga 3 na tabela, prescreve em 8. Entendemos qual é o raciocínio? Então, perceba só, a OAB vai te colocar uma questão lá, dizendo que o cara pegou uma pena altíssima, cumpre a pena. Só que ele não vai contar assim tão fácil, ela vai te dar datas. Você tem que fazer uma continha para verificar quanto tempo falta. E aí lembrar que você não vai ter que jogar na tabela mais a pena máxima, nem a pena aplicada, mas a pena
restante quando trabalhar com evasão ou com revogação de livramento com livramento condicional. Vamos para o 114, que ele vai dizer que a prescrição da pena de multa, olha só, a privativa nós já vimos, a restritiva de direito já vimos, e aí veio a pena de multa. A pena de multa, ela prescreve em 2 anos, quando a multa for a única combinada ou aplicada. Prescreve em 2 anos. Essa é a prescrição da pena de multa. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa, quando a multa for alternativa ou for acumulada. Então, nesses casos, se a pena de multa está sozinha, ela prescreve em 2 anos. Se a pena de multa, olha só, ela está aplicada junto com o crime, vai prescrever no mesmo prazo do crime. Lembrando que essa pena de multa aqui, ela vai sofrer todos os regramentos de suspensão, de interrupção, os prazos prescritivos da norma da Fazenda Pública. Lembrando para você, e é bom fazer essa revisãozinha aqui, já que a gente está num curso de resolução de questões, aqui revisões, lembrando que a pena de multa, a legitimidade é do Ministério Público. Aquela súmula 521, né, do STJ já foi embora. O STF tem a DI 3150. E lembrando que a competência da pena de multa é na vara de execução penal. Tudo bem? Então não esquece disso. E mais uma dica aí, gostei. E lembrando que, olha só, o inadimplemento da pena de multa tem que prescrever, porque se não prescrever, o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade. Nossa, acabei fazendo uma revisão aqui da pena de multa. Tudo bem? Então, quando é que prescreve a pena de multa? Se ela for isolada, 2 anos. Se não, no mesmo prazo da pena privativa. E ela vai estar sujeita aos prazos interruptivos, zerando da Fazenda Pública. Mas a legitimidade é do MP. E a competência é na vara de execução penal. Não pagou, tem como extinção da punibilidade? Não tem mais. STF e STJ unificaram o seu entendimento a partir da DI 3150. Dá uma olhadinha no artigo 51 do Código Penal, após o pacote anticrime. E também, meu amigo, não esqueça de lembrar que a súmula do 521 do STJ também já se foi embora. Tá bom? Olha só, que revisão fizemos aí. Aí, nós temos o artigo mais querido da OAB. Tá? E eu brinco sempre. Que se a questão fala assim, fulano nasceu, né? Fulano nasceu no ano tal. E ele for muito novinho, olha para a data do fato. Agora, se for um velhinho, né? Fulano nasceu lá nos anos de 1940 e pouco, vixe, olha para a data da sentença. Por quê? Porque é o seguinte, você vai ter que verificar o aniversário desse sujeito. E vai ter que fazer um cálculo. Por quê? Porque são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era o tempo do crime, olha só, menor de 21 anos. Então ele era menor de 21 anos na data do crime, você vai olhar para a pena máxima. Olha para mim aqui, que isso aqui eu tenho que explicar com muita atenção. Olha só. Se ele era menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70, a questão da OAB ela não vai dizer isso. Ela vai dizer fulano nascido no dia tal, aí já pode calcular. Se for novinho, olha para o fato. Se for velhinho, olha para a sentença. Aí o que você vai ter que fazer? Se for uma pressão punitiva, você vai pegar a pena máxima, jogar na tabela, e depois que jogar na tabela, tá prestando atenção? Depois que jogar na tabela, reduzir pela metade o prazo que você achar lá. Se for uma prescrição executória, ou seja, trabalha com a pena aplicada, joga na tabela e reduz pela metade, para poder você encontrar a sua questão. Tudo bem? Então tá aí a 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era o tempo do crime menor de 21 anos. Olha só, de 21 anos quando? Olha só, na época do fato, lógico, ou 70 anos na data da sentença. Na data da sentença. Essa é a nossa revisão aí do artigo 115 do Código Penal. Beleza? Aí, você tem que olhar para o artigo 116. O artigo 116 não é bom para a defesa. Por quê? Porque não conta a prescrição. Mas você tem que saber. Por quê? Olha só,
Vamos lá para o artigo 116? Ele vai dizer o seguinte, que nessas situações aqui do artigo 116, olha só, antes de passar em julgado a sentença, se não passou em julgado, é pressão punitiva. A prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. Falsificação, tem que ver se houve falsificação mesmo. Tá? Então você vai ter que olhar para o inciso 1. Enquanto a gente cumpre pena no exterior. Esse inciso 2 antes era pena no estrangeiro. A Lei 13.964 diz, enquanto cumpre pena no exterior. Porque quem está cumprindo pena no exterior não tem como o Estado ir lá e trazer o cara para cumprir a pena. Então, nesse caso, não tem como punir, processar e nem nada. Ele está cumprindo pena lá fora, então não conta. Inciso 3, olha só. Na pendência de embargo de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então, olha só, ou pendente de embargo de declaração ou de recurso aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Então, olha só, essa aqui é novidade, tá? Isso aqui, gente, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso aqui veio por quê? Não sei se você lembra, né? Mas a gente falava, o pessoal falava muito assim, né? Um senso comum, dizendo o seguinte, que tinha muito recursos protelatórios e que eles prescreviam quando iam para o STF, quando eles iam para o STJ. A pessoa ficava recorrendo para prescrever o crime. Você ouviu isso na mídia? Pois é, o pessoal falava, o crime demora muito para ser julgado no tribunal, e aí acaba prescrevendo. Acabou esse argumento. Por quê? Olha comigo aí, ó. Olha o que diz o inciso 4. Inciso 3. Na pendência de embargo de declaração, embargo, ou de recurso ao Tribunal Superior, olha só, ou recurso ao Tribunal Superior, STF, STJ, quando inadmissíveis. Então, olha só, se você teve um recurso, embargo de declaração, ou um recurso do tribunal, que foi só mesmo para enrolar, esse recurso aqui, olha só, ele foi inadmitido, tá? Aqui era meia hora de aula para a gente conversar sobre o que é um recurso inadmitido. Mas a OAB não vai dificultar quanto a isso. Você então só tem que lembrar que, se ele foi inadmitido, não conta a prescrição. Então acabou aquele negócio de recurso ao tribunal, STF, STJ gerar injustiças, né? Não vai gerar. Não vai gerar impunidade. Não, por quê? Porque a prescrição, olha só, ela está suspensa enquanto está tendo recurso lá em cima. Então não tem como prescrever? Não. Só se o recurso andar e ele for procedente. Aí você tem que verificar. Claro. Aí você, a culpa não é do agente. Ele recorreu porque ele tinha, tanto que foi confirmada a tese dele. Tudo bem? Vamos lá para a gente fechar aqui o artigo 116. Estou lembrando para você, né, que nós temos mais uma situação aí de prescrição, que é enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Então, toda vez que a pessoa faz um acordo de não persecução penal, olha só, quando você faz o acordo de não persecução penal, o que vai acontecer nessa situação? A prescrição não corre. A prescrição não corre. Por quê? Porque o acordo de persecução penal, a partir do momento que ele é feito, olha só, não se conta a prescrição. Não se conta a prescrição. Eu queria que você até anotasse aí, né, um macetezinho que a gente também não pode esquecer, tá? Olha só, vem aqui para mim. Lembra da lei de juizados especiais? Lembra? Então, olha só. Na lei de juizados especiais é o seguinte. Lá diz que no artigo 89, que é a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Lá vai dizer o seguinte, eu preciso que você preste atenção nisso. Tá? Lá vai afirmar que, no artigo 89, eu até vejo para você, no artigo 89, parágrafo 6º, vai dizer que não corre a prescrição. Então, olha só, o artigo 89, parágrafo 6, diz que não corre a prescrição também. Então, não corre prescrição no acordo de não persecução penal, não ocorre prescrição na suspensão condicional do processo. E na transação penal? Na transação penal corre a prescrição. Tudo bem? Então, essas são as diferenças básicas. Então, vamos lá? Na transação penal, corre prescrição. No suscídio do processo e no acordo de não persecução penal, não corre a prescrição enquanto ele estiver
pendente. Tudo bem? Período de prova, sempre vai falar isso. Aí você tem que lembrar dessas questões aqui para você não esquecer. Vamos lá, também trabalhando com outras questões, vamos enfrentar mais um dispositivo interessante aí no 117, que são as causas que zeram a prescrição. Então, é pelo recebimento da denúncia, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da prenúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios. Então, olha só, tudo isso aqui, gente, interrompe. O que é isso? Zera. Todos os casos do 117 vai zerar a prescrição ou pela reincidência. Lembrando que você está se preparando para a OAB. E toda vez que zera a prescrição, não é legal. Toda vez que zera a prescrição, poxa vida, zerou a prescrição, tá dando problema. Tudo bem? Então só tem que lembrar disso. Começa a contar tudo de novo. Né? Então olha só, vamos lá, parágrafo primeiro, olha o que ele diz. Excetuados os casos 5 e 6, né? Que é o início ou continuação da pena ou reincidência, a interrupção da prescrição possui efeitos relativamente a todos os autores do crime. Então, olha só, todos os outros casos, recebimento da denúncia, zera para todo mundo. Pronúncia, zera para todo mundo. Confirmatório da pronúncia, zera para todo mundo. Publicação da sentença, zera para todo mundo. Agora, o início da pena só zera, olha só, para esse que começou a cumprir pela reincidência. E lembrar que nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer um deles. Então, se houver interrupção, lembre, se zerou para um, zera para todos. E aí eu vou para o parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do início do cumprimento, todo o prazo começa a correr. Por que o inciso 5, minha gente, não começa a correr? Porque é simples, né? No início da continuação do cumprimento da pena, olha aqui para mim, nesse caso, você não vai jogar toda a pena. Não, o que você vai jogar na tabela? O que falta cumprir da pena. A gente já até conversou sobre isso. Inclusive, gente, tem uma súmula do STJ muito interessante aqui. Olha só. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal venha desclassificar o crime. É uma pena essa súmula para a defesa. Por quê? Porque o STF vai lá, o tribunal, e confirma a pronúncia. Aí quando chega no tribunal, pega de homicídio qualificado para lesão corporal. Aí você fala assim, poxa, já prescreveu. Porque lesão corporal não tem pronúncia, não é crime doloso contra a vida, não interessa, porque o STJ diz que a pronúncia vai zerar a prescrição, ainda que seja desclassificado de um crime ali, geralmente que não é da competência do tribunal do júri. Né? Essa é a súmula 191 do STJ, mas você tem que saber. E aí, minha gente, nós estamos aqui quase que terminando, né? O 118, ele vai ser muito simples. Ele vai dizer que as penas mais leves prescrevem com os crimes mais graves, né? As penas mais leves prescrevem com os crimes mais graves. E eu já posso até mostrar o 119, que vai dizer que no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sob a pena de cada um isoladamente. Essa aqui eu quero conversar, porque essa aqui é uma tese muito boa. Imagina que eu peguei uma pena de 6 anos. E aí, como teve o concurso de crimes, a pena foi exasperada, e aí foi em metade, e ficou 9 anos. Começa a compreender? E aí o que acontece? Esses 9 anos é minha pena total. Mas não sei se você lembra que foram vários crimes, que a pena deles foi de 6 anos do mais grave, e que pela exasperação ficou em 9 anos. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Essa prescrição de 6 anos com 9 anos, qual é o estudo que eu tenho que fazer? Presta atenção aqui nesse raciocínio, tá? Por favor. O que é que você deve colocar aí na sua mente? Que você não pode jogar na tabela a pena total. Não. Qual foi a pena do crime? Não foi 6 anos do mais grave? Foi. É essa pena que você tem que jogar na tabela. Isso é bom pro réu? Maravilhoso! Maravilhoso! Por quê? Porque no caso de concurso de crimes, olha o que diz o 119. A extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um isoladamente, não sobre a pena total. Porque o que prescreve, minha gente, olha para mim, não é a pena. O que prescreve é o direito do Estado de punir pelo crime.
Então, o que você joga na tabela não é a pena total, mas é a pena isolada do crime. Tudo certo até aqui? Beleza. E aí, gente, sobre isso ainda falando, tem muita gente que diz assim: ah, mas no crime continuado se aplica ou nessa tese? Tem uma súmula. É a 497, me perdoe, do STF, que vai dizer: quando se tratar de crime continuado, a prescrição vai se regular pela pena imposta na sentença. Pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. É a mesma historinha. Volta aqui para mim. É a mesma historinha. Pega a pena lá do 119, pega a pena aplicada para cada crime. E cada crime você joga na tabela. E não a pena total. Cuidado com isso. Por quê? Porque ela vai colocar a pena total e vai dizer, puxa, mas não esquece que para ver se prescreveu ou não é isoladamente de cada um. E às vezes já vai estar prescrito. A pena total, se você jogar na tabela, não prescreveu. Mas se for isoladamente por cada crime jogando na tabela, você vai ver que está tudo prescrito. Isso é muito interessante. Né? Só você imaginar, uma pena de 10 anos. Né? Então, olha só, pena de 10 anos, salvo engano, prescreve em 16. Só que, na verdade, foram 4, 5 crimes de pena de 6 anos cada um. Você vai jogar na tabela 6, não prescreve em 16. Deve prescrever em 12, salvo engano. Então, olha só, se só prescreve em 12, poxa, olha só, já vive uma vantagem para o agente. Você vai ter que marcar a questão que está prescrito. Tudo bem? Então, esse aqui é o raciocínio básico que nós precisamos ter diante da prescrição. Fizemos uma revisão aí, né, gente? Revisão bem rapidinha, né? Ali, 40 minutinhos ali, para você ter uma ideia ali sobre prescrição. E aí a gente pode, já no próximo bloco, enfrentar as questões. Tudo certo? Valeu, minha gente. Grande abraço. Valeu.